A partir de agora, a Rádio Manaim apresenta Chamado para Servir. Pastor Francisco Damiani, ou Pastor Damiani, como nós carinhosamente conhecemos e o chamamos aqui na madrugada, aqui no pós-madrugada, Pastor Damiani. Uma alegria para nós poder tê-lo como convidado nessa manhã, para o senhor poder externar aqui, né, algo que é particular até agora na vida do senhor, mas que a partir de agora o mundo todo saberá, né? Em mais de 186 países, aquilo que Deus tem feito esses anos todos na vida do senhor. Senhor, pastor, obrigado por ter aceito o nosso convite. A paz do Senhor Klebe, a paz do Senhor, todos os nossos irmãos ouvintes, né, que também estão assistindo, que irão assistir também esse quadro tão maravilhoso que nos tem dado a oportunidade de externar, né, a experiência de um dia ter encontrado esse Salvador amado e que tem nos sustentado até o dia de hoje. Para a gente dar o start, a palavra atual, né? Eu gosto para a gente dar um início aqui, como foi o chamado do Senhor? Como Deus o encontrou? Como o Senhor encontrou o jovem Damiani ou Francisco? E como Deus o alcançou através da palavra, do evangelho? Como tudo aconteceu, pastor? Klebe, como todos nós, né, eu não nasci no lar evangélico, eu tinha a minha religião. Mas um dia me decepcionei com essa religião e saí, não servi mais nada, fiquei. E o que me fez fazer isso foi quando eu recebi um Novo Testamento de presente. Eu ganhei no meu aniversário um Novo Testamento de presente. Eu comecei a ler aquilo ali com muita sede, né? Eu lembro que em 2 dias eu li tudo. Eram palavras assim difíceis, era um português que a gente não conhecia. Mas aí eu cheguei à conclusão de que eu estava errado, a minha religião estava errada. Eu não vou citar aqui porque não interessa. E a partir daquele dia, então, eu me isolei de tudo, né? E fiquei como jovem e tudo isso. Terminei o meu curso técnico na escola técnica, fui para o Exército, né? Fiz NPOR, fiquei lá uns 3 anos no Exército. E em 1978 eu conheci a igreja. Me deu assim, eu tinha uma sede muito grande de conhecer a Deus, de conhecer o Senhor. E tinha lá no bairro que eu morava um salãozinho simples, uma garagem, né? E cujo nome era Igreja Cristã Maranata, a Igreja Presbiteriana Maranata ainda, né? Faz Aí tempo. recebi um convite para ir lá. Eu disse, não vou não. Mais uma igreja e tudo. Resumindo, chegou um dia que eu fui, eu não sei como eu apareci lá no salãozinho, mas eu, né, ali e tal, todo cheio de si, né, o jovem, né? Nessa época eu já tinha saído do Exército, eu saí do Exército em 1978, e aí assisti o culto ali. Pastor simples lá, os irmãos, eu não entrei, eu fiquei do lado de fora, numa árvore que tinha lá. E ali aquele pastor começou a pregar, eu falei bem assim, contaram para ele a minha vida. E o Espírito Santo começou ali a fazer uma obra no meu coração que, para você ver um homem, um jovem, que tinha servido o exército, que tinha tantas coisas, chorar era difícil, fazer um homem chorar. E eu chorei aquele culto todo, eu não conseguia parar de chorar. E tinha um senhorzinho que ficava olhando para mim, eu não sabia quem ele era, assim, mas eu fiquei assim, muito atento nele, assim, eu ficava no meu coração assim, quando eu terminar esse culto que ele vai querer conversar comigo, mas eu não quero conversar com ninguém não. E aí as mangas da camisa já tá tudo molhado, de tanto chorar. Quando o pastor lá orou e eu vi que estava encerrando o culto, quando o senhorzinho olhou, já estava em casa. Fiquei com medo, né? Mas assim, resumindo, o Klebe, daquele dia em diante, eu nunca mais consegui faltar num culto. Eu trabalhava e pessoal, a gente como jovem, né? Eu trabalhei, depois que eu saí do Exército, eu fui para Excelsa na época, né? Trabalhei lá, porque eu tinha um curso técnico, então fui para lá. Ali em Carapina? Carapina. Na subestação ali. E ali a gente tinha um horário diferenciado, né? E a gente terminava, o serviço era 5 horas, 5h20, batia o ponto, e todo mundo atravessava a rua e ia pro lado de lá, que era associação, né? AAEE. Exatamente. Associação Atlética, e tinha aquele jogo de bola gostoso, todo mundo gosta, né?
E eu estava junto sempre ali, né? Mas depois desse dia que eu assisti o culto lá e comecei a entender que Deus estava fazendo algo na minha vida, eu ia, mas quando dava 6 horas, 6 mil, eu saía, o pessoal, Damiano, você tá babando o jogo, você agora, que negócio é esse, para que você não pode ficar mais um pouquinho e tal? Rapaz, é isso que dá arrumar namorada aí, que bota cabreço assim, rapaz, eu não posso ficar não, deixa eu ir embora. Aí tomava um banho, direto pro culto. E aí, lá chegar lá no culto, aquela alegria, aquele gozo. E assim começou a nossa caminhada, ali em Bairro de Fátima, né? Hoje tem uma igreja ali estabelecida. Na época não tinha igreja, era um salão na casa até de um servo de Deus lá. E começamos ali a nossa caminhada e assim, com muitas provas, né? Muitas provas que a gente passou no início. Eu lembro que por ser jovem, e eu sempre fui muito proativo, né? Então, quando eu me converti, eu queria estar dentro da igreja, eu não podia ver uma lâmpada queimada que eu queria consertar, eu não podia ver um portão enferrujado que eu queria acertar. E isso foi gerando, de uma certa forma, incômodo em algumas pessoas, né? Chegou um ponto em que eu estava, assim, numa dificuldade muito grande com isso. Assim, como é que pode estar dentro da igreja, mas tem pessoas assim, né? E antigamente, o pastor Diniz deve lembrar que tinha os seminários de jovens. Era normalmente na época dos carnavais, né? E naquela época eu falei bem assim, eu vou subir ao Manaim, mas eu preciso de uma experiência com o Senhor. E eu estava muito assim, o que me chocou muito foi isso, esse confronto com gente, com homem de dentro da igreja. Eu fiquei muito incomodado com isso. Mas chegando no Manaim, nosso ônibus chegou um pouco atrasado, tinha começado, e nós saímos correndo, fomos para lá. O Manaim tinha aqueles banquinhos de taipá, de madeira, né, branquinho. Madeira. Aí eu cheguei lá no final, saí do ônibus, fui, joelhei. Quando eu joelhei, começou a cantar um louvor. Olhar somente a ti. São experiências que a gente não esquece. E não olhar atrás. O mundo é muito bom, olhar somente a ti. Aí eu falei assim, é isso que eu preciso, Senhor, olhar somente a ti. E daquele dia em diante eu falei assim, eu estou olhando para o Senhor. Não me importa mais o homem, não importa o que. Eu fui chamado para olhar o Senhor. E aquilo marcou a minha vida, de tal maneira que eu agora é isso que norteou a minha fé, olhar somente a ti e não olhar atrás. Então, o nosso chamado, esse programa, ele é muito maravilhoso porque nos lembra isso, né? Esse chamado. E esse chamado, Kleber, ele está de pé. É o mesmo, ele não mudou. Quem nos chamou não mudou, ele está de pé. Tem um texto que eu sempre cito na igreja, eu até abri aqui, que é Hebreus 12, verso 1, 2, né? Que fala muito a respeito disso. Muitas vezes o homem esquece do chamado, ele esquece a situação em que ele estava. Onde é que nós estávamos? Onde que eu estava como jovem? Lá no mundo, debaixo, sujeito aos vícios, sujeito a tantas coisas. Mas um dia o Senhor nos chamou. E quando Ele nos chamou naquele dia ali, naquela árvore encostada ali, falou meu coração, eu te conheço. O pastor que foi usado, eu te conheço. O Espírito Santo, você... Hoje a gente prega isso, né? Eu te conheço, te chamei pelo nome, né? E tudo. Mas naquela época era difícil entender isso. Mas o Senhor nos fez entender isso, né? Esse chamado. E daquele dia em diante, nós começamos a entender isso. Que o Senhor nos chamou para uma carreira. O Senhor nos chamou para uma nova vida. O Senhor nos chamou para deixar todo o embaraço desta vida. Nós não podemos nos embaraçar com gente, com homem, com ninguém, com qualquer que seja, né? Nós temos que ir embora. Porque quem nos deu esse exemplo foi o próprio Senhor Jesus, né? Ele, pelo gozo do chamado, pelo gozo daquilo que foi proposto a ele suportou a cruz, ele desprezou a afronta, é uma coisa que nós temos que aprender, desprezar as afrontas, né? E ele hoje está assentado à destra do trono de Deus. E a igreja e nós fomos chamados para isso também, para vencer, para correr a carreira que nos está proposta, que é o caminho, né? E alcançar a bênção. É fácil? Não é fácil. Os embaraços estão aí, todo dia tem um embaraço. O pecado, tão de perto nos rodeia, mas nós temos que correr. Eu acho interessante, corramos com paciência. Uma vez eu perguntei ao senhor, como é que é correr com paciência, né? Correr é uma coisa, paciência. Então, a paciência aqui é a fé, né? Então, você corre, mas com fé. Não adianta você correr sem fé, né? A carreira que está proposta.
Um dia, ele nos propôs esta carreira. E nós abraçamos essa proposta e estamos firmes nela até o dia de hoje. Pastor Ricardo. Interessante, Francisco, você falou uma coisa que eu comento muito, né? E você até frisou várias vezes, né? Quem te chamou? O autor e consumador da fé, o autor e consumador da salvação, o nosso Deus, né? Maravilhoso. E tantas pessoas às vezes param na caminhada porque se decepcionam com o homem. Mas afinal, quem nos chamou, quem nos elegeu, quem nos remiu, foi Ele. Então, quando realmente eu olho para Ele, eu compreendo esse chamado e essa caminhada. E você nos fez lembrar aí os seminários que tinham no Manaim, que eram períodos de férias, né? Era julho... Era uma semana quase. De janeiro, era uma semana. Você tinha lá os bancos de madeira, depois evoluiu para as cadeiras de escola. Isso. Que a gente ia nos grupos escolares, pegava as cadeiras, levava, acontecia o seminário, depois recolhia as cadeiras e levava. Coisas também daquela época, que você subia para o Manaim, você levava o prato, você levava o talher. Aí falou assim, você não quer doar o seu talher? E aquilo era uma alegria para a gente. Fazer esse coisa. Mas fez parte da nossa história, fez parte dessa formação nossa, porém, muita coisa mudou. E alguém até fala, nossa, mudou muito. Sim, a igreja mudou. Os tempos são melhores, o Manaim tem uma estrutura muito melhor hoje para abrigar, o transporte, nós temos hoje a comunicação do rádio, da TV e tudo mais. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Aquele que te chamou, mudou? Pastor Diniz, com certeza não. Ele é o mesmo, né? Ele é o mesmo amor que ele demonstrou por mim, mesmo eu não sendo merecedor, não sou até hoje, não julgo que tenha alcançado, como o apóstolo Paulo diz, mas luto para alcançar essa bênção. Ele não mudou. A obra, ela é obra de aperfeiçoamento, né? Então, nós começamos naquela situação. Hoje nós temos aí coisas, Manaim, né, estrutura de primeiro mundo, perdão, que nos deixa muito alegre, porque você vê que tudo isso também é fruto desta operação gloriosa do Espírito Santo, né? Ainda, Kleber, dentro deste contexto do chamado, né, eu contei aqui a primeira experiência, né? Então, eu comecei ali e muito ativo e tudo, e eu fui levantado como diácono. Solteiro? Ainda solteiro, eu fui levantado como diácono na igreja. E foi a segunda coisa que me aconteceu maravilhosa ali, foi isso, né? E nesse inteirinho de tempo também eu conheci a minha esposa atual. Ela era uma jovem lá também do bairro e tinha, ao contrário de mim, ela já pertencia a uma igreja que era evangélica também, tinha temor de Deus e tudo. Mas era uma igreja tradicional e, assim, não tinha uma experiência com os dons, com profecias e tudo. E eu a convidei um dia para assistir um culto conosco. Eu tinha ido na igreja dela já também, né? Era ali em Goiabeiras, e assisti um culto conosco. E quando chegou lá no culto, o senhor começou a falar. Ela ficou sem voz, ela ficou atônita. Deus fala, assim, Deus fala. O Deus que nós servimos fala no nosso coração. E ela falou assim, eu perdi tanto tempo, eu não sabia que Deus falava, e eu não quero mais sair daqui. E ela está até hoje também, né, servindo ao Senhor. Então, essa foi uma experiência que marcou muito, né? Uma outra coisa que eu lembro também, são tantas coisas, porque isso já tem mais de 40 anos, né? Só de ministério tem 40 anos, né? Mais aí o 78, que eu fui ordenado em 84, então fez 40 anos agora em janeiro. Então, tem mais aí um tempinho que a gente se converteu e aconteceu as coisas muito rápido. Mas uma coisa que me chamava a atenção é o seguinte, que eu também queria falar em línguas, ter dom, ter visão e tudo. Eu, Senhor, como é que é isso, né? Aí, outra vez no Manaim. Subimos o Manaim com de jovens. Aí o Senhor deu um dom que era para os jovens subir ao monte Manaim, lá no monte. Aí nós subimos aquele monte de jovens. E lá o Senhor começou a falar e tudo. E o Senhor mostrou que ali
ele estava mudando a vida de 3 jovens, batizando com o Espírito Santo. Eu sentia aquele calor, sentia aquilo, sentia aquela bênção, sentia, Senhor, sou eu tomo posse dessa bênção e tudo. Mas aí depois vem os dias e tal, será que sou eu mesmo e tal? E naquela época tinha um trabalho de evangelização, os jovens evangelizavam, e pegava as igrejas ali, Jardim da Penha, pegava a igreja de Barra de Fátima, pegava a igreja algumas igrejas de Vitória, Parque Moscoso, e a gente ia para um ônibus lá para Marechal, Campinho de Santa Isabel, ia lá. E quem ia dentro do ônibus, botando fogo tudo? Pastor Jairo. Pastor Jairo ia e tal. E a gente gostava que evangelizava, saía nas casas, ele muito usado nos dons. E eu sempre fiquei nessa dúvida, fui batizado, não fui? Isso já tinha quase um ano já se passando. E lá, antes de sair, eu lembro que lá o trabalho lá começou, era um cinema, acho que era um cinema que fechou, e nós alugamos e começou ali. Então, antes de sair, o pastor Jairo orava por todo mundo. Aí, Damiane e fulano de tal vão para tal lugar. Ora aqui. Aí o senhor começou a orar. Aí quando o pastor começou a orar por mim, eu falei, meu servo, eu quero te falar um negócio nesta hora, assim, comigo. Você sabe qual foi o dia que eu te batizei com o Espírito Santo? Foi lá naquele Manaim, lá naquele monte. Eu selei a sua vida, você está selado com o meu Espírito. E hoje eu estou acrescentando dons na sua vida. Ah, rapaz, aquele dia foi o dia que eu mais chorei, mais do que aquele primeiro dia. Mas foi assim, preciso. O dia só faltou falar a hora. Aí aquele monte de dúvida saiu do coração, o Senhor, é isso mesmo. E a partir dali, o Senhor começou também a nos usar, começou a mostrar, né? Não eram os dons que nós queríamos, né? Mas eram os dons que o Senhor queria que nós tivéssemos. Isso foi assim, algo extraordinário, que marcou também, é algo que você não pode negar isso nunca, né? Porque são experiências desse chamado, né? Então, quem nos chamou, aquilo que passou de nós, quem foi que nos chamou? Foi o Senhor. Então nós não podemos contrariá-lo, não podemos negá-lo, não podemos de forma nenhuma deixar de correr a carreira. Nós temos que ir embora, porque nós estamos indo ao encontro daquele que um dia nos chamou, e esse chamado, cada dia mais ele está vivo no nosso coração. Qual o nome da esposa do senhor? A minha esposa é Gislene. A irmã Gislene. Gislene Cândida da Silva Damiani. Qual é o peso? Peso no sentido de não no sentido de ser pesado, mas no sentido de como é que eu vou falar aqui, pastor Ricardo? O que representa isso? A irmã Gislene na vida do senhor como servo de Deus, como pastor dessa obra, como chefe de família. O que representa? Qual o ganho? Se a gente pudesse falar numa escala de 0 a 10, qual seria a nota que ela representa na vida do senhor? É muito importante isso, porque a gente hoje pode entender isso melhor, né? Dentro desse chamado, dentro desse projeto da salvação, depois nós fomos entender que Deus tem várias coisas para acrescentar. Uma delas é a família, né? Então, ela representa, assim, tudo que a gente tem hoje como homem, como pai, como família, né? Eu digo uma coisa, que tudo que eu tenho hoje, tudo que eu tenho, minha família, minha esposa, tudo, ministério, tudo nós devemos ao Senhor. Eu posso dizer isso aqui de uma forma muito tranquila. Tudo que eu tenho, bens, tudo foi o Senhor que me deu. Eu nunca tive, assim, facilidades de ter um grande amigo, de ter uma pessoa que me abrisse uma porta. Não, todas as portas, todas, sem exceção. Até o dia de hoje, é o Senhor que tem me dado, é o Senhor que me deu. Então, dentro desse processo aí, a esposa ela é muito importante, porque é uma companheira de oração, uma companheira que, né, tem nos ajudado em tudo até hoje. Hoje ela já é avó, né, eu também sou avô. Estamos aí sempre na oração juntos, oramos muito juntos. Isso é importante, né? Às vezes, eu estou orando, não, oramos juntos ali, abrimos a palavra, consultamos ao Senhor. Então, dentro dessa escala, para aquilo que Deus nos chamou, é tudo, representa tudo. Então, se você tiver que dar uma nota de 1 a 10, é 10. Por quê? Não é aqui questão de... não é questão de... porque eu quero ser agradável à minha esposa. Não, porque isso está dentro do projeto de Deus. E o projeto de Deus, ele é perfeito. Então, você não tem como, não poderia ser outra pessoa. Foi o Senhor que enviou, foi o Senhor que colocou à nossa frente. Como jovem, na época, a gente tinha outras opções. E tinha muitas opções. Mas
foi uma pessoa... E para você ter uma ideia, Kleber, ela na época que eu a conheci, ela tinha 15 anos de idade. E eu tinha 19 anos de idade, né? Então a gente se conheceu, começou no temor do Senhor, uma pessoa muito simples, mas muito séria, muito íntegra com aquilo. E aquela marca que o Senhor marcou no coração dela, né? Que ela descobriu que há um Deus que fala, né? E um Deus que fala até hoje o coração dela, muitas vezes tem falado com ela. Então isso é muito importante, essa constituição da família. Nós estamos até no mês dos jovens, né? E às vezes a gente vê os jovens muito precipitado hoje, né? Arruma um namoro aqui, não deu certo. Deixa o Senhor, Deus tem, dentro do projeto dele, dentro do seu chamado, Deus tem a bênção, Deus tem o momento certo. Qual é o segredo de você encontrar isso? É você correr a carreira que está proposta. Se você parar, você não vai encontrar a bênção que está lá na frente. Mas se você tiver dentro desse projeto, você vai encontrar as bênçãos da porta que se abre, a esposa ou o esposo que o Senhor tem, as vitórias que o Senhor tem, os filhos. Então, tudo isso está dentro desse primeiro contato que você teve, que foi o chamado. Dentro desse chamado, Deus tem tudo. Deus tem para você. E outra coisa que eu sempre aprendi, eu sempre procurava, assim, eu orava, né? Senhor, eu precisava de alguma coisa assim. E o Senhor sempre me dava assim, muito melhor do que eu pedia. Em tudo, o Senhor sempre me deu muito melhor do que eu pedia. Eu fico até constrangido, né? Mas é uma bênção de Deus na minha vida. Mas é interessante que, pastor Damiani, você puxou um detalhe que eu ia até comentar. Graças a Deus, eu posso dizer que eu e você somos privilegiados, porque ainda quando jovens encontramos ao Senhor, ou o Senhor nos resgatou. Eu costumo até dizer que Deus olhou para mim e falou assim, esse rapaz não vai prestar não, deixa eu puxar ele para a igreja logo, que não vai ser coisa boa não. Então, esse chamado quando jovem, nos fez também enxergar a vida de uma forma diferente, da ideia da constituição de um lar. Não era um casamento, não era um projeto, eu vou trabalhar, vou casar e vou levar a vida. Não. A visão de como jovem era, o Senhor tem uma companheira para mim, o Senhor tem um lar a ser edificado, o Senhor tem uma bênção através desse lar. E tudo isso nós olhamos hoje, às vezes, no jovem, e ficamos até preocupados em saber se o jovem hoje tem essa visão, tem esses exemplos a serem seguidos de um mundo que tantas pessoas banalizaram o casamento, as relações, como o pastor mesmo citou, né? O jovem começa a namorar aqui, está namorando ali, ele não busca um propósito de Deus, mas simplesmente no sentido de dar, como diz outro assim, vou dar uma ajuda a Deus aqui, vou arrumar uma companheira para mim, para Deus. Não, não também que o jovem vai se isolar de tudo. O namoro, os relacionamentos faz parte de um processo. Mas esse benefício de ter sido jovem na presença do Senhor, ter tido um namoro na presença do Senhor, qual é esse benefício depois de um casamento? Isso é importante, porque o que eu faço, pastor Diniz, você também deve fazer, eu pego os jovens e digo o seguinte, o que é um namoro? Namoro é um preparo. Primeira coisa, o mundo não tem padrão e nem exemplo para nós em nada. Primeira coisa. Então não adianta você querer, porque quero ser igual, não, nada disso. Mas você começou um namoro, começou a orar, pedir uma bênção. Isso é bom, é até importante que o jovem namore, se conheça tudo, mas com um propósito, né? Então, o que é o namoro hoje na obra? Namoro é o seguinte, lançar os fundamentos, né? E a palavra diz, eu sempre digo assim, se os fundamentos não forem santos, em vão edificam os edificadores. Então, o namoro é o fundamento, é o momento de orar, é o momento de se conhecer, é o momento de estar tendo uma experiência com Deus, né? Firmando um propósito com Deus, até para você conhecer, orar, Senhor, esse cidadão, essa irmã, é isso, a família, porque tem a questão da família e tudo isso. Então, é com esse objetivo. Não é apenas com o objetivo de, meu namoradinho, agora eu tenho um namorado, tá? Bota lá no Instagram, bota no seu. Não, isso daí não leva a nada, não. Isso daí vai te trazer prejuízo
espiritual, né? Mas se é projeto de Deus e está dentro do projeto de Deus, Deus vai te honrar e vai te abençoar, vai multiplicar as bênçãos na sua vida. Outra coisa também, eu sempre falo com os nossos jovens, isso aqui eu estou falando que eu tenho uma grande relação com os nossos jovens, amo eles, estou sempre presente lá na vida deles. E então eu falo o seguinte, olha, às vezes a bênção está do seu lado e você não está vendo, está querendo buscar lá fora, né? Então, orar, porque o povo de Israel foi orientado para que pudesse estar, não buscar mulheres estranhas, homens estranhos, né? Mas estar dentro daquilo que está dentro do projeto de Deus. Então, e também não existe esse negócio assim do príncipe encantado. É aquilo, às vezes você vê ali, mas as pessoas hoje vivem muito com isso, né? Hoje nós dizemos, antes aqui em off a gente estava conversando, né? Falando sobre os jovens, né? Hoje está muito difícil para os jovens, né? Está muito complicado. Então, esse mundo que está aí de influência, de mídia e tal, que vende uma mentira, né? Toda uma ilusão, que não existe isso. A vida real, a vida cotidiana é outra coisa, né? Mas quem pode te dar essa direção? Quem pode te dar essa bênção? É o Senhor que te chamou. É o Senhor que te ama, porque Ele tem o melhor para você. Deus não vai te dar alguma coisa que não presta. Deus vai te dar o melhor. Ele vai te dar sempre uma bênção. E isso é importante para a caminhada, para o projeto de Deus e para a sua permanência a cada dia na presença do Senhor. Então, esse ponto que você tocou é muito importante. E, coincidentemente, nós estamos no mês dos jovens e eu vim como jovem, né? Vim, constituí minha família, casei na época, na igreja, né? E o Senhor nos deu uma bênção. Logo depois que eu casei, eu lembro que um ano depois que eu casei, isso foi em 82, 83, eu fui chamado para ungido. Já recebi a unção, né? E a unção foi uma outra experiência também, ainda como jovem, lá no Manaim também. Foi um outro seminário de jovens. O seminário de jovens, eu lembro que uma vez o senhor falou assim, o senhor pegou os jovens, separou os jovens em todo o Manaim, era um fogueirinho, o senhor deu uma visão de que o Manaim estava cheio de fogueiras. Então eles pegavam, os pastores, né? Pegavam os jovens, saía, ficava um grupinho aqui, aquilo, todo mundo orando. E os pastores oravam com imposição de mão por cada jovem, de 2 a 2, e o Senhor dava uma bênção ali. E eu lembro que quando eu joelhei com um jovem, que eu conhecia muito ele. E na época ele era assim, como que quer dizer, era muito assim, famoso, né? Porque ele era instrumentista, tocava grupo de louvor, aquele negócio, todo mundo conhecia, não sei o quê. Eu joelhei, eu era meio ali e tal, com a minha Bíbliazinha. E o Senhor começou a falar, meu servo, eis que eu estou te preparando, porque eu tenho um ministério, eu tenho uma unção, tu serás um vaso, tu serás uma bênção. Assim, é ele, né? É ele. Né? Na hora, você é ele. Glória a Deus. E eu glorificando, glória a Jesus, é isso mesmo, Senhor, glória a Jesus e tal, não sei o quê. E até hoje eu o conheço, entendeu? Mas o ministério era para mim. Um ano depois o Senhor me deu essa bênção. Em 84. E aí, não, em 84 eu fui ordenado. Sim. Em 83. Porque era muito rápido, antes não tinha muito assim, né? Essa avaliação, o presbitério olhava mais rápido. Então, mais uma vez o Senhor falando. Eu disse, mas eu não mereci, eu não me coloquei ali naquela hora como merecedor. E, pelo contrário, eu glorificava muito, mas porque eu entendi que era com o irmão. Que bênção que o Senhor vai dar a ele, que ele merece, porque é um servo de Deus, né, até hoje e tal, mas não era isso que o Senhor tinha para ele. E o Senhor nos deu, então, essa bênção. Interessante que no dia da minha unção, eu estava doente. E por coincidência, que talvez não é coincidência, que não existe coincidência, era o dia do meu aniversário, 2 de junho. Eu estava doente, imagina uma pessoa com a garganta inflamada, com febre. Aí o pastor falou assim, você tem que ir hoje lá na igreja. Eu disse, mas pastor, não vou, porque antigamente acabava a escola bíblica dominical, a gente saía correndo lá para fazer as reuniões. Rodoviária. Foi lá na Duque de Caxias. A Duque de Caxias estava inaugurando, estava no começo. Lá vai ter um culto, lá o presbitério vai estar lá, tem que estar todo mundo lá. Aí eu vou, rapaz, cheguei lá, estacionei meu carro lá, dificuldade para estacionar o carro. Aí sentei numa escada que leva lá para o segundo andar, eu sentei na escada, fiquei quietinho ali, com febre, tava com febre. Aí daqui a pouco começou a chamar, área de Cariacica, os irmãos aí lá na frente, né? Eu sou da igreja tal. Aí assim, rapaz, então foi para isso que o pastor me chamou aqui para ver os irmãos, que benção, que festa, é uma unção e tal. Agora era da Serra, e eu,
Eu sei que chamou meu nome 2 vezes. Eu disse, que meu nome? Eu fui lá na frente. Quem é seu pastor e sua igreja? Aí eu falei o nome do meu pastor, falei a minha igreja e fiquei lá na frente. Depois recebemos a imposição de mão. A imposição de mão foi o doutor Barros, que orou. E ali foi a minha unção. Eu falava bem assim, Senhor, agora eu sou ungido, depois vou ser um pastor. O que vai mudar na minha vida? Aí o Senhor me lembrava do chamado. Te chamei para me servir. É por isso que esse quadro é importante, até o nome, né? Eu te chamei para me servir. E ali foi assim uma explosão, né? Que se a gente for contar aqui, precisava dos 3 programas, né? Porque antigamente você era ordenado, Kleber, não recebia uma igrejinha só, não. Eu, como ungido, já tinha 3. A igreja de Manguinhos começou com a gente. A igreja de Manguinhos começou debaixo de uma castanheira, que lá, o lugar assim do pessoal mais abastado, ninguém queria, debaixo da castanheira. A igreja da Serra, sede, começou comigo lá. Eu lembro que quando eu fui tomar posse da igreja da Serra Sede, não tinha ninguém. Eu disse, mas pastor, não, você vai para lá. O senhor mandou você ir para lá. O senhor mostrava que era um campo cercado de arame farpado e um campo careca, sabe aquele campo careca que não dava nem capim? E tinha um homem lá com a espingarda lá que não deixava ninguém entrar. Aí o senhor mostrava, né, que o anjo ia comigo, disse, nós vamos entrar aí, vamos quebrar isso tudinho e vai frutificar, vai dar fruto. E entramos assim lá na Serra, sem ninguém. 2 irmãs que iam na igreja de Barra de Fátima. A gente começou a fazer culto na casa delas. Que é longe, né? Que é longe, elas iam. Por isso que o pastor disse, não, você tem que abrir um trabalho lá. Aí abrimos um trabalhozinho lá, que era uma portinha de nada e tal. E o senhor deu uma benção, hoje está lá a Serra, mais de 20 igrejas. Glória a Deus. Tudo. Agora, pastor Damiani, qual foi o momento, são 40 anos de ministério. E de servindo ao Senhor, quantos anos? Mais ou menos? São... 50 anos? Não, dá menos. 40 de ministério, vão retroagir mais 78 4 que você anos, falou? 78. Eu sou ruim de conta. 8 anos aí, 48 anos. 48 anos. Nesses 48 anos, qual foi o momento mais delicado, mais difícil, aquele angustiante que aconteceu na vida do Senhor e que o Senhor viu a mão de Deus ali, te ajudando, auxiliando, socorrendo? Qual foi esse momento na vida do Senhor? Olha, Kleber, há muitos momentos, né? Há muitas provas, né? É aí que você vive a palavra, né? Assim, vamos botar na vida espiritual. Na vida espiritual é quando você vê, às vezes, né, um irmão que se levanta e que com calúnia, com difamação. Fogo amigo. Isso é muito difícil, isso dói muito. E você não tem como se defender. Mas aí você lembra uma coisa, quem te chamou? Aí você lembra que ele é o advogado fiel. Aleluia. Aí você lembra que ele te honra, mas você tem que ir para jejum. É aquele sofrimento que você sofre sozinho. Você não pode nem falar com ninguém, você não pode. Senhor, estou aqui, ó. E isso, de uma certa forma, marca a vida da gente, porque são as pessoas que você mais ajuda, que você mais está próximo, são aqueles que mais te ferem, né? Você lembra ali Jesus também foi traído, né? Judas traiu Jesus, né? Outro momento, isso foi na vida. Outro momento difícil também foi na questão da vida pessoal, né? Quantas vezes o Senhor... Eu tinha um bom emprego lá na Excelsior, ganhava bem e tal, mas viajava muito. A Excelsior, na verdade, trabalhava feriado, sábado e domingo. Porque eu trabalhava numa área que era de manutenção de subestações. Então, por exemplo, Alegre, a gente ia para Alegre no sábado, desligava tudo, dava manutenção, então de noite ligava, ia ficar no domingo para ver e vir embora. E dia de semana você ficava lá sem fazer nada. Eu disse, mas isso está me atrapalhando muito a igreja e tudo. Aí o senhor abriu uma porta, que é até onde eu estou até hoje. Me aposentei lá, que é na Coab, eu trabalho na Coab. Abriu essa porta lá. Assim, eu saí da Excelsior para ir para a Coab, mas perdi a metade dos meus vencimentos. A Coab sempre foi mais difícil e tal. Mas foi uma porta, o senhor falou assim, eu estou abrindo uma nova porta para você. E você lá, você vai ficar lá até o momento que eu quiser. E eu estou lá, já me aposentei. A Coab está no processo de liquidação. Eu estou nessa equipe liquidante. Estou lá. Mas foram assim, momentos em que você não via como, Senhor, então vem aqui, a demissão. Eu lembro que teve uma época na Coab, a Coab tinha 350 funcionários, eles mandaram 150 embora. Eu entrei na lista 3, 4 vezes e saía, não sei como. Entendeu? A mão do Senhor, você
a mão do Senhor, uma coisa, o Senhor mostrando, falando, olha, a igreja orando, o Senhor falou assim, ó, eu estou tirando, seu nome estava lá, mas eu estou tirando. No outro dia você chegava lá, não estava mais na lista. Eles colocaram um terror, foi quase uma semana isso. Então, momentos assim de provas com igreja, né? Você às vezes sofre muito junto com a igreja, né? A igreja não cresce, a igreja está ali, você está trabalhando, está fazendo um negócio, parece que aí você tem que buscar pagar um preço, o que está acontecendo, né? E aí você tem que levar diante do Senhor, você tem que... São momentos que eu creio, Kleber, que o Senhor deixa acontecer com você para ver se você está na dependência dele ou não. É aquilo que a gente sempre fala, aqui a gente fala às vezes, né, brincando aqui, a questão de Jó. Jó começou aquela batalha toda. Se ele faz o que ele fez lá no capítulo 38, 39, ele não tinha vivido 38 capítulos de luta. É verdade. Foi quando ele confiou. Então, o Senhor sempre me ensinou muito isso. E assim, uma das grandes experiências que eu tenho nesses momentos de prova, tudo, eu passo isso para meus filhos, é o seguinte: quando você está no momento de prova, é um momento de escuridão, é um momento de trevas. Então você precisa de luz. E aonde que está a luz? A luz que eu encontro nesses momentos é a palavra. Olha, eu tenho uma Bíblia lá que eu marco, está marcada lá as coisas que... Você lê a Bíblia, o pastor lê a Bíblia, todos nós, mas nesses momentos de prova, Deus fala conosco ali na prática, coisas que você nunca viu ali, você acha, é Deus falando exatamente. Então, é quando você coloca a luz. A palavra é luz, a lâmpada é luz, você coloca ali. Aí eu descanso. Assim, não, já está resolvido, esse problema já está resolvido. Como não? Já está resolvido, o Senhor mostrou aqui, ó. O Senhor tem dado a direção. Então, a palavra, ela sempre marcou a minha vida. Eu te contei aqui que eu deixei a minha religião por causa da palavra. Sim. A pessoa que me deu esse Novo Testamento, eu não vou citar aqui quem é, depois eu falo para você, mas me deu assim como um presente. E eu aceitei como presente e li. Eu li tudo de Mateus, que era só o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. Eu entendi idolatria, entendi quem estava errado, entendi que a salvação entendi tudo ali, do meu jeito entendi. E depois que nós nos convertemos, o que nos marcou também, até hoje o que nos marca, né, é a palavra. Porque a palavra, ela é esse mistério que revela aquilo que é apta para discernir a alma e o espírito e para discernir aquilo que está no coração, né? E o Senhor fala. E quando você vê o Senhor falando ali, aí você descansa. Aí você sossega, né? E você vê que a vitória hoje, a nossa vitória hoje, ela tem sido também na palavra. É interessante você falando da palavra e as experiências que advindas ao longo do tempo com a palavra, né? E da mesma forma que eu te fiz a pergunta se o mesmo que te chamou é o mesmo hoje, eu te diria em relação à palavra. Quantas vezes a palavra ela te sustentou, ela te surpreendeu, e até mesmo dentro de um mesmo versículo, dentro de uma mesma palavra, que às vezes você já até tinha pregado. Exatamente. E de repente você abre aquela palavra, Deus abre ali um esclarecimento, uma luz, e você fala, não, como que eu não tinha visto isso? Como que essa palavra eu já preguei, já falei, já conhecia, mas nesse momento que eu estou passando, essa palavra ela foi diferente. Então, as experiências que o Senhor nos marca através da sua palavra. Falamos aqui da questão do seu chamado, do jovem, você falou aí da unção, né? E me fez lembrar também aqui ali da igreja de Praça 8. Praça 8 ainda antiga ou Praça 8 já nova? Aquela... Praça 8 antiga, né? Antiga mesmo, aquela antiga, da escadaria ali e tudo mais. Cultos lá do outro lado da rua, né? Exato. Os jovens iam todo mundo para ali, né? Ele era o ponte Aquela época eu era adolescente, entendeu? Tinha uma turma boa ali, eu era... Isso em 1978, 79.
entendeu? Nessa fase eu estava ali, era uma festa, né? Era um intermediário para adolescente ali naquela época, senão o pessoal vai achar que eu sou muito velho. Era novo ali. E ali era a Igreja Cristã Presbiteriana. Depois que foi Igreja Cristã Maranata. Exatamente. É porque eu também vim muito novo, né? Eu tô com 64 anos. Mas eu vim, como eu falei, conheci minha esposa com 15, eu tinha 19. Mas eu sempre fui muito proativo na minha vida, né? Então, eu entrei dentro da igreja, eu falei assim, gente, olha, eu deixei lá fora, né? Amigos, deixei o futebol, deixei o final de semana, então eu tenho que encontrar alguma coisa aqui na igreja. Então eu vivi dentro da igreja, subindo, ventilador, limpava e lâmpada, não sei o que, pintava um negócio, não deixava nada. E às vezes isso aqui trouxe algum incômodo para algumas pessoas, né? Mas eu não fazia isso para disputar lugar, não, eu fazia isso para suprir em mim uma necessidade de não voltar, porque eu não queria mais voltar para aquele lugar que eu saí, de jeito nenhum. Eu não quero, Senhor, eu quero uma bênção, eu quero estar aqui na tua casa, eu quero estar na tua presença, né? Kleber, ele falou igual o Pedro falou com Jesus, Senhor, largamos tudo para te servir. Só os valores dessa... Não, tanto é que eu não queria, assim, os negócios, nunca gostei disso. Uma vez eu tive um sonho, eu pregando. Eu fiquei assim, passando mal. Eu assim, misericórdia, não vou conseguir pregar, não tem que conseguir. Eu lembro a primeira vez que eu fiz o louvor, né? Eu vi que o pastor estava de olho em mim para me fazer o louvor. E eu começava a escorregar, né? Então, aí chegou um dia, rapaz, assim, hoje, dia de sábado, hoje não tem jeito. Aí eu cheguei assim, faltando 5 minutos para começar o culto, né? E eu não era diácono ainda não, por isso que eu cheguei assim. Aí eu tô vendo lá, até quando eu tô vendo o pastor na porta da igreja, assim, ó, hoje você vai fazer o louvor. Assim, não, pastor, eu nem trouxe terno, assim, não tem problema. Ele tirou o terno dele e botou em mim. Fui fazer o louvor. Rapaz, ó, foi uma experiência também. Ali foi algo, o fogo na igreja foi uma bênção. Deus, rapaz, que maravilha. Ficou feliz, né? Ficou feliz de ver. E vai, né? E aí veio... Eu tenho até hoje a gravação, ela estava em fita cassete, depois eu passei para CD, né? Do dia que o Senhor me levantou para diácono, entendeu? Era eu mais um outro pastor, era eu mais um outro irmão, né? Que hoje também é pastor, e a gente foi levantado, eu tenho até hoje lá esse culto, que é uma bênção, foi assim uma maravilha, uma coisa extraordinária. E falamos aqui da palavra no sentido da experiência pessoal, da igreja também, mas você falou aí da época do casamento, né? Começar um casamento na presença do Senhor, com propósito, com oração, e a palavra também esteve presente na vida do casal, nas decisões? O pastor bem lembrado isso, em tudo, né? Em tudo, a gente sempre consultava o Senhor em tudo, a gente nunca fazia, eu nunca comprei nada na minha vida sem consultar o Senhor. Nada, absolutamente nada. Depois vieram os filhos, a mesma coisa. Às vezes eu tinha até condição de comprar alguma coisa. Não, vamos orar aqui a Deus, vamos consultar para ver se é isso mesmo. E eles aprenderam isso, a viver da palavra. Porque a palavra, ela nos dá segurança, né? De sim ou não. Né? É a melhor coisa que nós temos, é isso. A palavra fala sim ou não. Ela nunca deixa dúvida, né? Então, e ela é lâmpada, é luz. Quando você abre a luz ali te ilumina, você sabe o que está à sua frente, porque você vai dar um passo, você não sabe o que está à frente, pode ser um buraco, pode ser um abismo. Então a palavra, ela ilumina, ela esclarece isso. Eu lembrei uma experiência aqui agora, que foi o meu primeiro filho, né? Primeiro filho e tal, aquela luta e tal, mulher. Aí fomos para casa da sogra, né? Uns 2 dias antes de nascer, para casa da sogra. A mulher dava uma gemidinha, a sogra, acorda aí que tá nós levando assim. Não, tá não, calma. Mas ela não sabia o que eu fazia. Eu ia lá consultar, senhor, é para levar agora? Aí o senhor falava assim, não, calma. Aí daqui a pouco, tá. Aí quando chegou a 3ª vez, o senhor falou bem assim, e essa criança nascerá logo. Aquele texto lá que fala lá de Eli, quando Eli, acho que foi a nora de Eli, né? A criança ia nascer. Aí quando eu abri aquele texto, eu assim, agora vai. Eu peguei meu carrinho, tinha um Corcel 2 velho, botei lá e fui embora. Aí chega lá o médico lá na Promate, né? Assim, não, rapaz, vocês são Maria de primeira viagem, essa criança, essa criança vai nascer só amanhã, pode ir embora para casa. Assim, doutor, pode internar. Como? Pode internar que vai nascer agora. Como você sabe? Assim, não, eu tô seguro disso. Aí ele internou ela, entendeu? Foi e tal. E eu fiquei lá fazendo horinha. 2 horas depois ele chegou lá com o olho regalado. Rapaz, não é que a criança nasceu? Eu nunca vi um negócio desse assim, nascer tão rápido. Eu disse, doutor, o que me falou que ia nascer, ele não falha.
Ele falou que ia Glória. nascer agora. Então foi uma coisa que marcou a gente, eu lembro disso até hoje, né? Que foi na palavra. E o senhor mostrou ali, e rapaz, não teve... porque lá o médico chega lá, faz aquele exame, não, coroou, só tem 3 centímetros de dilatação. Rapaz, com 2 horas, o moleque estava lá. Ou seja, a palavra marcou o senhor, Palavra... tem marcado do início até agora. Exatamente. Aquilo que o senhor mostra... não, e a palavra, ela não falha. Ela não falha. Quando o senhor mostra também, ó, vai vir luta, vai vir dificuldade, se prepara, porque a coisa também... Que vem mesmo. Não, o negócio também não vem... Tem uma irmã, ela é Tairine Baltz. Ela mora em Valparaíso 1, na Serra. Diz: Kleber, estou aqui ouvindo os chamados para servir com o pastor Damiani. E à medida que ele vai falando, vai me passando um filme aqui na minha cabeça. Não sei se ele conhece meu pai. É o Celso da oficina mecânica em Jardim Limoeiro. Sempre consertávamos o carro da Excelsior e também vivíamos no clube, na Associação Atlética dos Empregados da Excelsior, não é verdade? E ela disse: como é edificante ouvir as experiências que o servo tem nessa obra. Como é bom ouvir e como é bom servir a esse Deus que não nos desampara nunca. Deus abençoe o pastor Damiani, que o ministério dele seja sempre próspero, em nome Amém. de Jesus. Glória a Deus. Um abraço aí para a irmã, né? De repente a gente até conhece, mas pelo nome assim eu não estou lembrado não. Mas muita que gente. bom que ela é uma serva de Deus hoje, né? Isso. E que temos em comum aí o local que trabalhamos, o pai dela, né? Ela, Isso, né? Isso Excelsior. é maravilhoso, E Kleber, só mostrando aqui que daquela turma de jovem que eu fazia parte, hoje nós temos 3 pastores ali. É mesmo? 4 pastores, o senhor levantou, e isso é uma bênção, né? Você ser um jovem que coloca a sua vida, e todos nós, eu tenho certeza que todos nós na época tínhamos esse temor do Senhor, na constituição da família, em servir ao Senhor, né? E servir voluntariamente. Uma coisa que eu sempre aprendi na minha vida, voluntariamente. Sempre fui voluntário em tudo, né? Para viajar, se for falar aqui das coordenações, uma vez eu lembro que nós estávamos numa reunião de pastores e tal, o senhor falou assim, tem que mandar um coordenador lá para a Vitória da Conquista, e vão morar aqui o Senhor. Aí o senhor deu uma revelação que seria eu. Você vai, Dami? Vou. Amém. Eu nem sabia onde que era a Vitória da Conquista. A primeira viagem que eu fiz para lá, misericórdia, 1.200 quilômetros, saía na sexta para chegar no sábado. É longe. Mas ficamos firmes ali, entendeu? Ficamos lá quase uns 2 anos lá, e assim, foi uma benção. E tinha época que eu assumi 6 igrejas, 7 igrejas, porque não tinha pastor. E a obra estava crescendo, era trabalho, era igreja. Eu fui pastor de Jacaraípe, uma época, de Laranjeira e José de Anchieta. Tinha 2 em Jacaraípe, 1 em Laranjeira. 2. Então mas também os obreiros cresciam, levantamento de diácono, levantamento de pastores. Então foi assim um momento muito maravilhoso, né? E interessante, Kleber, que hoje, como a gente, hoje de vez em quando eu falo assim, Senhor, eu não estou fazendo mais nada. Estou aqui com uma igrejinha só, né? Fiquei há 1 ano e 2 meses ali, auxiliando ali no Manaim de Carapina, né? Hoje já não somos mais o responsável ali e tudo. Mas aí um dia o senhor falou comigo, não, meu servo, agora já está tudo preparado, já está tudo pronto, pode descansar, porque a base já foi feita, tudo já foi construído, agora é só usufruir das bênçãos, né? Aí você mesmo, é verdade, né? Porque tá aqui na Rádio Manaim, nós estamos aqui usufruindo das bênçãos, da vitória, né? A madrugada para a gente aqui é uma alegria de estar aqui, né? Hoje de estar aqui, né? De ver a estrutura da obra, essa obra que está em todos os lugares do país. Você vê assim, quem que está à frente disso? É aquele que nos chamou, é o Espírito Santo, né? É esse espírito voluntário que hoje nós precisamos ter nas igrejas, que os nossos jovens que estão nos assistindo possam ter também, porque vale a pena servir ao Senhor de todo o coração, porque Deus é fiel, Ele não falha. E Ele tem nos dado mais do que nós merecemos. E tem a irmã Francinês da Silva Padilha, que mora em Canaã, aqui em Viana. Ela disse assim, Kleber, que testemunho maravilhoso do pastor Damiani. Quando ele saiu da religião e da tradição, né, e veio para a obra, lembrei-me da minha relação também, quando eu me decepcionei com a religião que eu servia na época, né? Desde então o Senhor já foi me preparando, me chamando, né? Teve o chamado para essa obra. Que Deus abençoe grandemente o pastor Damiani, a sua esposa, a sua família e a todos vocês. A Michele Murrá Damasceno, que mora em Barra de Fátima,
disse assim: Kleber, pastor Damiani, paz do Senhor, estou aqui ouvindo, eu amo esse programa. Ouço todos e sou grandemente abençoada com as experiências que me faz, como a de hoje, desejar cada vez mais servir ao Senhor. Amém. Amém. Um abraço a você, o pastor Diniz, pastor Ricardo. Amém. Obrigado pelo carinho. Eu creio que uma dos objetivos desse programa também é isso, né? É compartilhar um pouco da fé, né? Da experiência e a gente também, e os irmãos que estão ouvindo também se verem também nessa oportunidade, né? Assim, são muitas coisas, né? São muitas experiências, são muitos fatos, né? Mas, como o programa diz, né? O chamado, a gente está focado aqui mais no chamado, né? Não é na questão de... E esse chamado, ô Kleber, a gente tem entendido que a gente tem que ser fiel a ele todo dia. Eu tenho entendido isso hoje. A gente tem que ser fiel a esse chamado todo dia. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento que é um momento do preparo. Do preparo. Então, quando é que você está preparado? Você tem que estar preparado todo dia, né? Porque esse momento da igreja está findando aqui, né? A igreja não tem mais lugar aqui neste mundo, né? Ela não tem mais lugar na sociedade, ela não tem mais lugar em nada, porque o mundo tá muito difícil hoje, né? Mas, quando eu digo todo dia, é dependência do Senhor, né? Nós não podemos... Eu sempre digo uma coisa, vou tirar férias. É muito bom você tirar férias, né? Descansar. Mas férias espiritual não existe. Nós temos que estar cada dia mais aos pés do Senhor, na dependência do Senhor, né? Buscando o Senhor, pronto para servir, pronto para ser enviado, pronto para realizar a obra, né? Então, isso é importante, porque às vezes as pessoas hoje acham o seguinte: servir o Senhor, eu vou no culto um dia, aí posso ficar 5 dias sem ir, e tudo. Tem casos e casos, mas muitas vezes as pessoas se baseiam assim, elas dão para o Senhor aquilo que está sobrando na vida delas. Quando pode, quando sobra. Não, é o contrário. Nós temos que dar para o Senhor o melhor. Porque o Senhor nos deu tudo. Esses dias eu estava trazendo a palavra, foi domingo, né? Sobre Êxodo. Então, comer dele todo o pé, a cabeça e a frissura. Então, quando fala da frissura, a frissura, né? A frissura é a intimidade dele. É como se ele se abriu. Interno, né? Interno. Todos os órgãos vitais do homem estão aqui dentro. Interno. Ele se abriu. Então, ele, quando se deu, ele se deu todo. Por completo. Nós não podemos dar para ele 90%. Nós temos que dar 100%. Deixa eu mandar um abraço aqui. Esse irmão é lá de São Mateus, norte do Espírito Santo. Ele diz assim: Kleber, saudades do pastor Francisco Damiani. Muitas experiências quando ele foi coordenador aqui em São Mateus. É o Sargento Fire, que hoje está aniversariando. Hoje é aniversário dele, Sargento Fire. Ele mora lá em Mariricu, em São Mateus, chegando em Guriri, depois da ponte. Sim, eu sei. Isso, parabéns, viu, Fire? Receba aqui o nosso abraço, o nosso carinho. Amém. Deus abençoe, né? Ele está lá mandando um abraço para o senhor. Agradeço aí, que Deus te abençoe também, meu irmão. Mais um ano de vida. O outro que está ouvindo o senhor é o Zeno. O Zeno também. Ele diz assim: Kleber, eu estou preparado, hein? E falo com relação à parábola das virgens. Estou aqui com a candeia acesa. É isso mesmo, nosso irmão Zeno. Amém, isso mesmo. Não pode deixar faltar o óleo, não, Zeno. Mas não é só na candeia, não, na botija também, né? Exatamente. Está tudo cheio. Amém, glória a Deus. Pastor, a gente poderia até fazer um de pastor para pastor aqui, porque estamos com o pastor Ricardo e o pastor Francisco Damiani. Mudar o programa, né? Mas as pessoas pensam, o pastor Damiani citou isso aqui, pastor Ricardo, eu até gostei que o senhor abordasse juntamente com ele, quando ele fala assim que a ovelha, quando ela está na luta, na aflição, ela tem um diácono, ela tem um obreiro, ela tem um pastor para falar. E o pastor não. Ele vai falar com quem? Ele vai falar com a esposa, ok, mas às vezes o problema é de igreja, o problema é tanta coisa que não dá para ele externar isso. Ele tem que... Como vocês falam, vocês são pastores, como é que vocês fazem isso, né? Como é que vocês absorvem, como é que vocês administram isso? Kleber, eu vou citar aqui um texto e depois vou explicar a questão
da passagem em si. Quando o povo chegou diante do Mar Vermelho, o povo foi falar com quem? Com Deus? Não, com Moisés. E Moisés foi falar com o Senhor: Senhor, está aqui essa condição. Uhum. E o que Deus falou para Moisés? Moisés, diga ao povo que marche. Então, o que acontece na nossa vida do pastor em si, o pastor, além das suas batalhas, porque nessa obra o pastor tem o seu emprego, ele trabalha, o pastor Damiani também falou, isso é a família, é os filhos, e a preocupação com a igreja. E as pessoas também oram, sim, mas as pessoas trazem demandas para o pastor. Uhum. Como se o pastor fosse o fiel juiz ou a palavra, a solução do meu problema. Não, vou conversar com o pastor. E ele vai resolver. E ele vai resolver. Porque, afinal, ele é o pastor. E não sabe, às vezes, a ovelha que nós estamos vivendo o mesmo problema dela ou até pior. É verdade. E aí o conselho que nós damos para a ovelha é dizendo que marche, continue caminhando, Deus vai prosperar. A experiência da fé, da oração, da palavra, dos meios de graça, o jejum, a oração, a madrugada, o louvor, nós não temos outro conselho a dar. E a orientação vindo de quê? Do Espírito Santo, através do quê? Dos dons espirituais. Então, eu vejo até às vezes o pastor Gedeuti, em reunião com os pastores ou tudo mais, falando a necessidade do pastor ser um homem usado pelo Espírito Santo, com dons. Porque senão, eu vou dar um conselho, o pastor Francisco vai dar um conselho, outro pastor vai dar um conselho da sua experiência de vida. Olha, você, quando jovem, deveria ter escolhido uma moça assim, deveria... Só que esse, às vezes, não veio quando jovem, já veio de uma situação diferente. Então, eu não posso mudar a história das pessoas. Então, ou eu tenho um conselho do Espírito Santo, ou eu vou dar um conselho do homem, que pelo conselho do homem, ele pode procurar um conselheiro, um psicólogo, um orientador, um treinador, que também vai dar um conselho de acordo com as experiências da vida. E aí entra a questão do pastor. E o pastor, ele está com um problema. Ele vai a quem? Ele vai chamar agora os diáconos, os irmãos, eu estou passando por essa luta, eu queria que vocês me orientassem. Não, ele vai direto aos pés do Senhor. E ainda na linha de Moisés conduzindo o povo, mas Moisés subiu o monte para orar. E Moisés, quando descia do monte, foi necessário colocar um véu sobre o seu rosto, tal era o brilho. Então, será que as igrejas elas estão vendo o brilho no rosto do pastor? Da batalha que ele está tendo, mas da intimidade que ele tem com Deus para a solução dos problemas. Então, foi lá no cume do monte que Moisés orava, e o brilho, né, no seu rosto, é o brilho do Senhor. Então, é o brilho de Deus na nossa vida, através da busca, da oração, da palavra, que nos dá o quê? As experiências, vivemos as lutas, as provas, não queremos ser valorizados no sentido de falar assim, não, a luta do pastor é maior. Não, a luta, a batalha, a prova, Deus nos dá para nos aperfeiçoar. Por quê? Porque Ele quer nos manter na sua presença. Então, eu tenho determinadas lutas que eu não precisava ter, mas porque vai ter uma ovelha com esse problema, Deus me faz passar por essa prova, para quando chegar no atendimento daquela ovelha, o Senhor fala, lembra aquela luta que você passou, você não fez assim? Então, passa agora para minha ovelha como experiência, porque eu também vou dar a vitória. Então, a batalha do pastor, que tem a unção, que tem ordenação,
é uma batalha de intimidade com Deus. Quando o pastor perde a intimidade com Deus, ele perde a batalha nesse momento. É isso mesmo. O grande segredo é isso, né? O pastor, ele passa por provas? Passa. Ele chora. Só que ele chora sem ninguém ver, né? Às vezes você está no culto, né? O senhor te quebranta ali, é uma benção, aquilo ali é benção, mas às vezes há choros que são nas madrugadas, às vezes a esposa não está sabendo, são batalhas, são travadas, né? Mas o pastor tem a unção, né? Essa unção que Deus deu sustenta a ele, né? E esta unção se renova com a bênção do Senhor. É como Davi fazia, né? Davi ia para o jejum, né? Para oração. Eu tenho uma coisa comigo, o jejum de quinta-feira. O jejum de quinta-feira eu não quebro por nada. A gente vem para madrugada aqui de jejum até meio-dia. Se eu for viajar, pegar um avião, é quinta-feira, jejum até meio-dia. Então, é a santificação, é você estar na presença do Senhor, né? E também a palavra, né? Aí, falando isso aqui, eu sempre disse aqui aos irmãos que eu sempre marco algumas coisas na minha Bíblia, né? Eu estava aqui olhando aqui um texto que eu marquei, olha só a data, em 4/4/2019. Uma batalha que nós estávamos travando e eu fui aos pés do Senhor para consultar até uma consagração, eu lembro. E o Senhor diz assim, ó: do ouro, da prata e do cobre e do ferro não há número. Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Pronto, acabou a luta, acabou a batalha na hora ali. Está resolvido. Eu disse, pronto, acabou. Pode estar todo mundo falando que o mundo vai se acabar. Meu amigo, a palavra que eu tenho é outra, né? Hoje eu falo isso muito para os jovens também. Porque desemprego, isso é para o mundo. Agora, o que Deus tem falado com você? Que Ele vai abrir uma porta? Ele vai abrir uma porta. Ele vai te dar uma esposa? Vai te dar uma esposa. Não importa a circunstância. Não importa a circunstância, né? Olha, em cima do que o pastor Ricardo Diniz diz, olha, eu achei esse texto aqui. Diz, 2 Coríntios 1, 3 e 4, diz assim: bendito seja Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Para quê? Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Glória a Deus, muito bem. Isso, palavra, né? Essa é a palavra do Senhor, né? E o interessante, Kleber, é o seguinte: estamos falando aqui das lutas, das provas e tudo mais, mas não podemos deixar de falar também da bênção que é você se colocar na posição do Senhor e o Senhor falar para nós que tem na nossa vida um chamado e um ministério. Eu costumo dizer para minha esposa, para os meus filhos, falar assim, olha, o privilégio que nós temos de ter uma igreja, 2, 3, 10, 100, uma obra inteira, orando pelo nosso lar, pela nossa vida, não tem preço. É algo extraordinário. É algo assim, se porventura um pastor tem alguma enfermidade ou alguma necessidade a mais, e isso se torna público, as igrejas oram de uma forma... quem somos nós para ser merecedores de tanta atenção dos irmãos, de oração, de jejum, de madrugada, de mensagens que a gente recebe? Pastor, o Senhor mostrou isso, eu estou orando pela sua vida, olha, pastor, todo dia de manhã eu oro pelo seu lar, pastor, eu estou orando e eu fico falando assim, Senhor, eu não sou merecedor de tanto. Então, às vezes eu vou colher algumas bênçãos que às vezes nem eu, de certa forma, pedi ao Senhor, mas tem um povo orando e o Senhor vai me acrescentando e eu vou glorificando a Deus, porque só a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Amém. Muito bem, queridos, chegamos ao final, já são 9h19, passou rápido, né? Passa rápido. Passa rápido, mas eu tenho algumas mensagens que eu vou falar rapidinho. A irmã Roseli, que mora em José de Anchieta, na Serra, assim, Cleber, eu estou aqui ouvindo o pastor Francisco, tivemos muita experiência quando ele foi aqui, pastor aqui em José de Anchieta. Amém. Manda um abraço para ele. Tá bom, tá dado um abraço aqui. Tem um outro irmão, assim, Cleber, eu quero conhecer o pastor Francisco Damiani quando eu for o Manaim. Tá bom. Amém. Marcado o tá encontro marcado. aí.
né? Um abração. E outro irmão disse assim, Kleber, eu acho ele muito elegante. Olha que coisa boa. É um gentleman. Deve tá de óculos, será que tá de óculos? Combinando Obrigado. a camisa azul claro com o terno tom azul sobre marinho. tom, Então, é toda uma paleta. não é aquela cor do terno do pastor Guilherme. Guilherme, que é... Não. É porque o pastor Damiani tem uma paleta de cores. É algo diferenciado. Né? Obrigado, irmã, pelo carinho, né? Esse é o carinho da ovelha, né? Pelo pastor. É verdade. Ó, a irmã mandou assim, Kleber, a irmã Roseli, lá de Baixo São Francisco. Diga aí que eu gosto muito do pastor Ricardo Diniz e do pastor Francisco e aprove, uniu os dois hoje aí, hein? Amém. Maravilha, que Glória a bom. Deus. Glória a Deus. Pastor Ricardo. Para mim também é uma bênção estar aqui hoje com o Diniz. Não é? Conheci o pai dele, Isso. uma pessoa extraordinária, né? Tivemos a oportunidade de Pastor trabalhar, Sebastião Diniz. prestar um serviço, uma época voluntária ali ao presbitério, né? Na área de patrimônio, né? Eu fui diretor do patrimônio ali durante 6 meses por uma necessidade. E Diniz, ele me ajudou muito ali nas coisas ali. Um homem de Deus, um homem que, assim, sempre tinha uma palavra muito segura, muito firme pra gente. E hoje tá aqui com o filho dele. Pra mim é uma bênção também. Muito bem, pastor Ricardo Diniz, obrigado por ter nos dado essa assessoria luxuosa hoje aqui, pastor. O irmão falou assim, Kleber, eu vejo que o pastor Diniz, ele usa a expressão aqui, né? Pau pra toda obra. Eu falei, exatamente isso. Tá sempre nos ajudando aqui, né, no Chamados para Servir, no Vinde a Mim, na madrugada, no Palavra Viva. É isso mesmo. Né? Obrigado por essa disponibilidade. Tá aí desde o início, quase, né? Desde o início. Vovô, a minha vinda e o meu voluntariado da Rádio Manaim foi uma grande experiência em 2013, entendeu? De lá para cá. E eu estava falando até pro Kleber fora do ar, né? Hoje, o aprendizado que eu tive aqui na comunicação do microfone, da câmera, hoje me ajuda muito na parte de escola, que as escolas hoje todas estão partindo para o sistema de EAD, gravação e tudo mais. Então hoje eu tenho uma facilidade de fazer isso, enquanto outros ainda vão ter que aprender a pegar. Então, até no nosso voluntariado, o Senhor nos faz abrir portas. Prospera, né? O Senhor nos faz prosperar. Maravilha. Então, a alegria, isso é, nada que você faz na presença do Senhor que você possa falar, deixei um tempo, fiz isso. Olha, tudo que você faz na presença do Senhor, Deus tem recompensas assim maravilhosas. Então, por isso, a minha alegria e a minha disponibilidade, sempre que eu posso estar aqui, sempre que eu posso contribuir com a programação da rádio e TV, é uma alegria no meu coração de poder estar sim aí, junto com você, meu irmão, na sua casa, no trabalho, onde quer que você esteja, porque nós estamos juntos numa mesma fé, numa mesma comunhão. Amém. E eu sempre brinco e falo, eu sou feliz porque eu sou amigo do pastor Diniz. Né? Mas aí ele fala o Diniz, não é o Diniz se preste, não é o Diniz. Deixa eu mandar um abraço aqui à irmã Emília, aqui em Coqueiral, tá ouvindo a gente. A irmã Suzana Alves, lá em Recife, lá em Afogados. A irmã Doroteia Miller-Kluck, em Toledo, do Paraná. A irmã Jaqueline, em Minas Gerais. Irmão Zeno, em São Mateus. Irmão Leonardo, nos Estados Unidos. E, meu Deus, a irmã Fernanda, em Portugal. E quanta gente, né? Ouvindo a gente aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Pastor Francisco Damiani, obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. Muito nos honrou a vinda do senhor aqui nessa manhã, compartilhar coisas que as pessoas não sabiam e nós ficamos sabendo, né? E você que está ouvindo a gente pela Rádio Manaim, você vai poder ver essa entrevista, esses chamados para servir no YouTube. Daqui a pouquinho já vai estar disponibilizado. Você vai poder mandar para quem você quiser, como o irmão que mandou uma experiência aqui. Não dá para contar porque é um texto muito grande, mas o Alessandro, lá de Nova Marabá, em Marabá, no Pará, ele diz, Kleber, eu fui levar meu filho na escola, cheguei atrasado, e aí eu liguei o rádio. O que está acontecendo na Rádio Manaim? Estava o quadro chamado para servir. E aí, aquele pastor da época, ele não fala aqui o nome, quem foi, começou a falar das experiências, Deus começou a me visitar ali no trânsito, e eu não contive as lágrimas, chorei, fiquei quebrantado. E Deus falou, me visitou, fiquei maravilhado. Olha, nunca mais perdi um chamado para servir. Que Deus continue abençoando a você, a rádio, os pastores que aí estão. Deus abençoe vocês. Eu resumi aqui,
teu texto é enorme. Amém. Mas obrigado, Alessandro, por você compartilhar essa experiência conosco. Só lembrando que esse quadro não foi ideia minha, não. Esse quadro, a ideia foi do Senhor. Aliás, o Senhor... Foi um dom, né? Um dom espiritual. Para ter esse programa com esse perfil e o nome do programa. E o nome do programa, também. Você falou. Foi lá no Manaim. Amém. Olha que coisa. E usou um jovem para me falar o nome do programa. Glória a Jesus. Foi. Coisa boa, mas Por isso que ele tem sido, né, essa bênção, né, muito Não é? Obrigado, pastor Damiani. Amém, Kleber. Eu sempre ouvi, né, também acompanho o quadro e fiquei assim, um dia eu vou chegar lá, né? Aí fomos convidados, você já me convidou umas 2 vezes, mas não tivemos oportunidade. E hoje tivemos essa oportunidade, né? Na verdade, não sei se você reparou, eu não citei nome de ninguém, não citei nome de igreja, porque se você citar um nome, você deixa de citar os outros e fica ruim. É verdade. Mas agradeço a todos os irmãos que me acompanharam, que me acolheram, né? No primeiro dia da minha vida, né? Como neném que precisava do leitinho, que me acolheram, que oraram por mim, que nos acompanham, que nos conhece, né? E que sabe que o Senhor, Ele sempre tem nos abençoado, tem sempre nos honrado, porque nós temos buscado a cada dia ser fiel a Ele. Eu comecei esse programa dizendo de Hebreus 12, porque para mim uma bênção essa palavra, viver isso, estar a cada dia lembrando disso, né? Eu gostaria só de terminar aqui lendo esses 2 versículos. Hebreus 12, verso 1, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, embaraço deixa o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado está perto, ele não está longe não, e corramos com paciência que é fé, a carreira que nos está proposta, porque quem nos propôs foi o Senhor Jesus, e a proposta é a mesma, ele não muda, a proposta dele é a mesma, a bênção dele é a mesma. Aí vem o segredo do verso 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto, porque um dia também o Pai lhe propôs uma carreira que foi vir aqui, dar a vida, morrer por nós, pagar o preço para que nós pudéssemos viver a salvação. Suportou a cruz, né? Desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E o que nos aguarda é a eternidade de Deus, e um dia também nós estaremos com Ele lá na sua glória. Que Deus possa nos abençoar. Muito obrigado. Muito bem. Ponto final no nosso Chamados para Servir dessa quarta-feira, onde conversamos com o pastor Francisco Damiani. A você, um forte abraço, obrigado pelo carinho e a paz do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Chamado para Servir.